filho, em meio a essa prova vou mostrar o meu poder. Salmo 146, versículo 5. Amém. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, e o que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os escarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 146, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Nesta noite, a gente está no culto online mesmo, mas eu creio que o Deus que está aqui, está aí onde você estiver, está na sua casa, está com a sua família agora, que nesta noite, nesse momento, sobre a palavra de Deus que diz que Deus, Ele faz justiça aos oprimidos, que Deus possa alcançar agora todas estas vidas que estão participando deste culto hoje, agora em louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos, nesta hora, que você possa compartilhar com seus parentes, compartilha com seus amigos, em nome de Jesus, para que eles possam estar recebendo através das redes aqui agora o milagre, a bênção, porque Deus, Ele é o Deus de perto, o Deus de longe. Deus, Ele te sonda e te conhece, Ele sabe o seu deitar e o seu levantar, e sobre a palavra de Deus desta noite, Ele vai alcançar a sua vida, Deus vai alcançar a sua família, que está nos hospitais. Tem muitas pessoas que estão no hospital, no presídio, muitas pessoas que estão em casa também, acamadas. Nesta hora que o Espírito Santo de Deus vai agir, Ele vai entrar, Ele vai mover, Ele vai falar onde você não pode falar. Ainda que na nossa terra, na nossa cidade, estamos em lockdown, Deus não está. Deus, Ele está aí, Ele está aqui. Ele é onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares. E você hoje, agora, em nome de Jesus, possa ter fé e acreditar. Porque a igreja somos nós. A igreja sou eu e você. Não é verdade? E Deus está aí na sua vida. Ele vai fazer um grande mover em favor da sua vida. Ele vai entrar com a cura. Ele vai entrar com o milagre. Ele vai entrar com providência. Porque ainda que você olhe pela sua situação aqui hoje, ainda que você olhe pela sua situação agora, a palavra de Deus nos garante que Ele é a nossa justiça, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Deus da providência. E nesta hora, coloca diante de Deus agora a sua vida, coloca diante dele a sua causa. Se você tem uma causa na justiça, se você tem algo que para você é impossível, para Deus não é impossível, porque Deus vai agir onde você não pode agir. E onde houver qualquer mal contra a sua vida hoje, vai ter que cair por terra. Amém, em nome de Jesus. A nossa igreja Palavra de Vida Eterna, nós estamos sempre em propósito de jejum, de oração, clamando, buscando, irmãos, porque é tempo de orar, é tempo de clamar. Nós temos 10 dias na nossa cidade em Anápolis, mas a nação toda está em luto, o Brasil todo está em luto. Tem más notícias chegando em casa de muita gente. Talvez a má notícia não chegou na sua vida, glória a Deus por isso. Mas se a má notícia, se o luto chegou na sua casa, que o Espírito Santo de Deus possa te consolar, te dar força, que Deus possa agir pela sua vida, em nome de Jesus, porque não é o fim, não é o fim. E nesta hora
de Deus. Apresenta Ele agora. Aleluia. Em nome de Jesus, a sua vida, Glória a Deus. o seu casamento, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Glória a Deus. Apresenta agora todos aqueles entes queridos. Porque Deus tem o poder de ir lá agora no UTI. Deus tem poder de ir lá agora onde você não pode ir, Ele pode. Para trazer vida, aquela vida que não tem força para orar. Porque a palavra de Deus diz, quando Moisés intercedia pelo povo, Deus ouviu o clamor de Moisés. Amém, Deus Jesus. ouvia o clamor de Moisés. Aleluia. Deus ouviu o clamor de Neemias. E esse Deus é o Deus que está aqui agora. Nós estamos aqui como intercessores. Nós estamos aqui para clamar, para buscar em favor da nossa família, em favor da nossa casa. Em nome de Jesus, que Deus possa agora chegar na sua mente e no seu coração. Senhor, vai agindo agora. Vai entrando na mente e no coração de cada um agora, Pai. Este culto, Pai, em louvor e adoração ao Senhor. Pai, que o Senhor cresça em nossa vida, que nós venhamos a nos diminuir. Em nome de Jesus, meu Deus, nós não podemos nada, mas o Senhor tudo pode. Nesta hora, cada vida que está assistindo, se está aí agora porque tem fé, porque crê, porque confia. E em nome de Jesus, eu profetizo vida, profetizo cura, profetizo vidas curadas e libertas. Em nome de Jesus, irmão, que você não venha desistir, que você não venha recuar, que você anagaçu, remonte, se renda, ocupe o seu tempo com a presença de Deus na sua vida, ocupe o seu tempo, as suas horas em oração, em jejum, em clamor. Desliga a televisão em questão de estar assistindo outras coisas, mas se envolva com as coisas de Deus. Se envolva em ouvir um hino, em ler uma palavra, porque Deus quer falar. Hoje eu estava orando por uma pessoa e o Espírito de Deus falava: filha, eu preciso falar contigo. E não tinha como Jesus chegar na vida dela para falar com ela, porque ela estava muito ocupada com o celular dela. Ela estava muito ocupada com as redes sociais. Então Deus não tinha como ele falar. E Deus colocou ela num secreto por dias. E nesse secreto Deus já tem feito maravilhas. Então, irmão, você tem uma ferramenta muito boa hoje, agora, que é o seu celular. Usa ela para que aproveite a sua vida. Usa essa ferramenta, porque tem mensagens e mensagens. Acorda, ó Israel. E neste momento, cada vida que está aí agora vai ser alcançada em nome de Jesus. Os meus filhos vão ser alcançados em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar estas vidas que se dispuseram também a estar aqui, nos dando a oportunidade, né, de estar aqui na casa deles, porque para o som ficar melhor, né, para a transmissão ficar melhor, né? Então eu estou aqui agradecendo a vida deles. Que Deus possa abençoar esta casa também, esta família. Que Deus possa agir nas causas deles e honrar eles em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, nesta hora, cada vida que está diante do Senhor, meu Deus, Pai, eu não sei, eu não conheço, mas o Senhor conhece. E em nome de Jesus, vai agindo agora. Vai agir na mente dos corações. Vai agindo agora. Vai movendo os céus e terra. Vai queimando toda obra de inveja, toda obra de macumbaria, de feitiçaria. Vai desalojando agora. Vai desalojando agora. Todo espírito imundo sai desta casa agora. Sai desta mente agora. Espírito de enfermidade vai desalojando. Vai saindo agora. Senhor, alcança agora aqueles que nos pediram oração, que estão no hospital, estão no UTI, Deus, e não tem força para guerrear, mas nós estamos aqui orando e clamando e buscando em nome de Jesus. Vai agindo, vai falando agora, onde nós não podemos falar. E vai, declama, shai de covas de Managaçu, repalabaçu, declama as nébias, harai chamanto de labaçu de vias. Rame ondas, irmãos, o meu esposo vai estar ministrando a palavra. Aleluia. Irmãos, eu quero que você preste atenção sobre essa palavra. Porque hoje estivemos ali separados da igreja em propósito de jejum, clamando e buscando que o Espírito de Deus vai usar ele. Enquanto o irmão vai colocar um hino na linha, eu quero que vocês possam orar mais, entrar no secreto de Deus. Clama ele por misericórdia,
Clama, clama, clama. Está triste, clama. Está enfermo, clama. O seu casamento está destruído, clama. A sua casa está um caos, clama. Anagassu declama, Shai, ainda derras. Que tem um decreto sobre a nossa cidade. Existe um Israel de Deus. Existe um povo nessa cidade que clama. Existe um povo que está clamando pela nação, pelo Brasil, pelo nosso presidente, pela nossa nação, pelos 4 cantos da terra. Que Deus alcance também aquelas pessoas que não estão no Brasil, que estão nos assistindo. São pessoas que nós acompanhamos. São pessoas que todos os dias nós estamos orando e estando com eles em acompanhamento. Mas em nome de Jesus vão ser alcançados. Porque o Deus da vida chega. O Deus da vida chega aí agora. O Deus da cura chega aí agora. Repalabas, remiondas, remanto, declama, shai, terras, anagaço. Vai tocando, Jesus. Vai tocando a mente e o coração desta vida. Eu repreendo agora toda má notícia. Eu repreendo a demanda da morte. Eu repreendo a espírito de suicídio. Vai sair agora a demanda da depressão. Sai agora, sai agora, sai agora esse coração, essa alma em nome de Jesus. Meu Deus, alcança vidas agora, Pai. Anagassu, irmãos, eu não vou falar nomes porque são muitas pessoas que nos pedem oração. E Deus, Ele sabe quem a Anagassu nos pediu para clamar. Estamos aqui no nome de Jesus. Vai recebendo aí, igreja. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Anagassu declama, reiondas, remancho, declama, charai. Anagassu, Deus está tocando os órgãos agora. Deus está lavando o teu estômago. Deus está visitando a sua cama e repreendendo agora o espírito da tortura, o espírito de enfermidade. Esse mal que foi ordenado contra a sua casa hoje tem que cair por terra. Anagassu demanto negas, remiondas, reclama, Shai. Deus também está tocando as batidas do coração de uma pessoa. Que essa pessoa também está com o coração acelerado. O inimigo perde agora contra a sua vida. O Espírito Santo reina aí agora com o teu milagre. Reparava, Shai. Aqui uma preparação para que ficasse bem a transmissão, ficasse bem o sonho. Eu quero louvar a Deus pela vida deles. Que hoje nós estamos aqui fazendo deste lugar um altar ao nosso Deus, um altar de adoração ao santo nome do Senhor. Que nós estamos aqui nesta noite é para quê? Para continuar levando a palavra de Deus, levando aí aquilo que o Senhor Ele tem nos concedido, Ele tem nos dado esta graça, né? Em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo, não é o texto que nós vamos ler, mas eu quero só na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: pelo qual estou sofrendo algemas até agora, como a malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está algemada. Quando nós vemos, irmãos, a maravilha que o Senhor Ele tem nos concedido, porque as portas que o Senhor, as oportunidades e as ferramentas que o Senhor nos apresenta e nos deixa à disposição para poder levar a palavra de Deus, que nada pode, irmãos, deter a palavra de Deus. O apóstolo diz: olha, eu estou preso, eu estou encarcerado, mas a palavra do Senhor não está presa. E nós hoje estamos aqui no privilégio de estar aqui nas ferramentas que o Senhor tem nos concedido, nos preparado para poder estar aí levando até onde você estiver, na sua casa, onde você estiver, você está conosco. E agora a palavra de Deus é ministrada ao seu coração em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por cada um daqueles que estão nos acompanhando, dos que vão acompanhar depois, mas que em nome de Jesus eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Jó, no capítulo 1, em nome de Jesus. Uma palavra conhecida, uma palavra bastante pregada, falada, mas eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, em nome de Jesus, que diz a virtude e riqueza de Jó. Disse: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Graças a Deus. Só tem a palavra, irmãos. Eu quero falar a respeito da minha esposa
trouxe aí uma introdução, ela trouxe aí uma palavra sobre muitas coisas, sobre as adversidades, sobre o momento que nós passamos, sobre o momento que nós atravessamos, sobre as coisas, irmãos, que tem nos rodeado, que tem nos cercado, quando a palavra do Senhor, ela vai dizer para que nós venhamos a nos revestir toda a armadura de Deus, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas para que nós venhamos a ficar firmes para resistir o dia mau. Então, irmãos, esse dia mau, esse dia em que muitas vezes nós não sabemos quando, nem como, nem quando vai chegar, mas que nós estamos aqui precavidos, nós estamos aqui já cientes de que mais cedo, mais tarde, de alguma forma nós vamos passar um dia mau, nós vamos enfrentar um dia mau, nós vamos receber uma notícia triste em nossa vida, alguma vez vai bater em nossa porta, trazendo uma má notícia. E o que nós precisamos fazer, irmãos, é estar firmados no Senhor, é nós estarmos firmados na palavra do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que nós precisamos ser como aquele homem prudente que construiu a sua casa, não foi sobre areia, mas foi sobre uma rocha. Então esse é, irmãos, o propósito que nós estamos aqui levando até você, a palavra de Deus, que nos tempos de angústia, nos tempos de aflições, nos tempos em que você pensa que não tem jeito, está tudo acabado, eu quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, para que você espere no Senhor, confie no Senhor, que você fique firme na promessa de Deus, que você descanse na palavra de Deus. Esse é, irmãos, o propósito que nós estamos aqui levando. A igreja, o ministério Palavra de Vida Eterna tem uma palavra para você nesta noite, em nome de Jesus. E essa história, irmãos, de Jó, e a palavra do Senhor, irmãos, ela vai dizer que o homem era justo, ele era fiel, ele era temente a Deus e ele desviava do mal. Então, irmãos, a palavra já começa a trazer a biografia de Jó, irmão, dizendo quem ele era, como ele vivia, como ele procedia, como ele andava. Então estava aqui, irmãos, a biografia desse homem, nessas poucas palavras, trazendo aquilo, irmãos, que era verdadeiramente aquele homem. Ele não era um crente de um mês, não era servo de Deus uma semana, não era servo de Deus na prosperidade, na abundância, na fartura, não. Ele, irmãos, vivia a sua vida diária, cotidiana, do mesmo jeito, irmãos, que ele estava na sua casa, nos meios da sua família, nos seus bens, com os seus empregados. Ele era um homem justo, ele era um homem fiel e desviava do mal. Desviar do mal, irmãos, é aquilo que nós hoje precisamos mais ter cuidado e mais ser prudente, porque a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 105, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E quando nós observamos, irmãos, a analogia que o salmista faz a respeito de lâmpada, ela sempre vai trazer o quê? Uma coisa que nós precisamos. É isso, irmãos, da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada do nosso dia a dia. Porque quando fala lâmpada, ela fala de claridade, ela fala de luz, ela fala, irmãos, daquilo que nós podemos enxergar, aquilo que está na frente, aquilo que está nos nossos caminhos. Quando ele fala aqui sobre lâmpada para os meus pés e a tua palavra, irmãos, ela então, isso é o que nós precisamos, estar, irmãos, sendo direcionados, sendo dirigidos e sendo iluminados pela palavra de Deus. Porque se nós, irmãos, não tivermos essa lâmpada, essa luz, nós, irmãos, vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos, irmãos, desviar do caminho reto do Senhor. Porque esse era o propósito quando ele faz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque, irmãos, quando a luz chega, a escuridão sai, quando a luz chega, a escuridão vai embora. Se nós andarmos na luz, nós não tropeçaremos. Então este é o propósito, irmão, de andar com Deus. Desviar do mal é aquilo que está à nossa frente, que está ao nosso caminho, aquilo que está muitas vezes à nossa frente. Nós precisamos, irmãos, estar com os nossos olhos
O profeta Isaías vai dizer que nós, irmãos, precisamos ser como uma sentinela em cima do muro. Sentinela, irmãos, é aquele que não dorme. Sentinela é aquele que está com os olhos atentos, com os olhos abertos, observando quando o inimigo chega, por onde o inimigo chega, qual é o propósito do inimigo, do adversário. Nós estamos, irmãos, aqui como igreja de Deus para ser verdadeiramente luz desse mundo, para ser o sal da terra. Foi para isso que o Senhor e Ele nos chamou. E a palavra do Senhor, irmãos, nos diz que nós, nesse mundo, nós teremos aflições. Não porque nós aceitamos a Cristo, nós estamos livres, nós estamos isentos de passar por aflições, por dificuldades e por lutas. Foi uma promessa que o Senhor fez. No mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter perda, no mundo vocês vão chorar, no mundo vocês vão ser perseguidos, vão ser afligidos, vocês vão ser perseguidos. Esse, irmãos, é o propósito da nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, irmãos, nós não teremos vida fácil. Nós não teremos, irmão, descanso, porque o adversário, ele, irmão, sonda a nossa vida e ronda ao nosso derredor 24 horas por dia, procurando uma oportunidade para que nós, irmãos, sejamos tragados por ele. O inimigo, irmãos, ele não desiste. O inimigo, ele tem sempre lutado, tem sempre perseverado, ele não dá descanso, ele tem sempre, irmãos, estado procurando a oportunidade para que você, para que eu, para que a igreja do Senhor venha sair do propósito de Deus. Quando nós observamos a vida desse homem, de Jó, irmãos, diz a palavra do Senhor que uma certa vez, na reunião lá nas alturas celestiais, o diabo, ele entra lá no meio dos anjos, ele entra lá no meio dos filhos de Deus, e ele agora começa a trazer ali com Deus, a começar um diálogo com Deus, a ter agora uma conversa com Deus. E o Senhor, irmãos, naquela hora diz: olha, tu observaste ao meu servo Jó. O Senhor naquela hora, irmãos, estava trazendo ali agora sobre a vida de Satanás o testemunho de um homem que não sabia o que estava acontecendo lá no céu. Jó não fazia o mínimo raciocínio de saber o que estava acontecendo, que o seu nome estava sendo agora colocado lá no céu entre Deus e o diabo. O Senhor pergunta ao Satanás: de onde você vem? O diabo diz: olha, eu estou vindo de rodear a terra, de passear por ela. E o Senhor faz uma pergunta: observaste o meu servo Jó? Naquela hora, irmãos, o Senhor estava colocando, irmãos, na balança, colocando ali o nome de Deus, colocando a justiça de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus ali à prova. Porque Deus, irmãos, através da vida de Jó, irmãos, ele agora ousou a desafiar Satanás, a desafiar o inimigo, a desafiar o diabo com relação à vida de Jó, com respeito à vida de Jó. Que Jó, irmãos, não servia a Deus simplesmente por interesses financeiros, não. O Jó não servia a Deus por interesses materiais, também não. Jó não servia a Deus porque ele era saudável, porque tinha uma família perfeita, bonita. Não era isso. E Deus naquela hora estava trazendo ali agora a justiça entre Satanás e entre Jó. Então, o Senhor, observaste o meu servo Jó? O diabo diz: sim. O Senhor tem dado tudo a ele, o Senhor tem cercado ele de bênção, o Senhor tem prosperado ele, o Senhor tem livrado ele, guardado ele, o Senhor tem dado tudo a ele. Mas naquela hora, irmãos, então o Senhor estava ali agora dando ali agora legalidade e liberdade agora para que o diabo viesse agora a afrontar a vida de Jó, a colocar em xeque a fé de Jó, a colocar agora em dúvida agora a devoção de Jó, o amor de Jó ao Senhor, o amor que Jó sentia por Deus, o temor que Jó sentia por Deus. Então o Senhor deu agora naquela hora uma liberdade, deu um limite para que o inimigo agora pudesse agora descer na terra e lá e agora confrontar com Jó e colocar à prova agora a fé de Jó, colocar à prova agora a fidelidade de Jó. Deus, nessa, irmãos, observação e nesse momento da história que nós vemos, nós podemos ver, irmãos, que nós somos observados. Nós somos observados em todo o tempo a nossa vida. Deus nos observa
o diabo nos observa e as pessoas nos observam. Deus nos coloca na medida, o diabo nos coloca na medida e as pessoas também nos colocam na medida. Nós observamos aqui, irmãos, que então naquela hora o Senhor liberou a Satanás para que descesse na terra agora e começasse agora o processo da prova em que Jó não sabia de nada. Jó não recebeu uma profecia para que ele ficasse prevenido. Jó não recebeu uma visita de um profeta dizendo: olha, Deus vai te provar. O Senhor agora não enviou ninguém para que fosse até bater na porta de casa de Jó dizendo: olha, faz uma campanha de jejum, de oração, porque o negócio agora vai ferver para o seu lado. Ninguém disse isso. Jó não sabia, Jó não tinha conhecimento, Jó não tinha o entendimento, irmãos, de o que estava prestes a acontecer na sua vida. Mas o Senhor conhecia o coração de Jó, o Senhor conhecia a fidelidade de Jó, o Senhor sabia quem era Jó. Nós precisamos, irmãos, que a nossa vida ela seja verdadeiramente uma vida conhecida até mesmo no inferno. O diabo precisa, irmãos, saber e conhecer e saber quem somos nós, porque, irmãos, nós não estamos aqui, nós não fomos chamados, nós não fomos escolhidos e separados por acaso. Deus tem um propósito em nossa vida, Deus tem aquilo que o Senhor já determinou no seu coração e que nós precisamos estar em todo o tempo vigilantes, em todo o tempo, irmãos, com os nossos ouvidos atentos. O Senhor naquela hora estava dizendo na sua palavra, quando Ele estava subindo ao céu, dizendo: olha, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei outro em meu lugar, e Ele vos ensinará. E o Senhor diz: eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça, eu darei poder para vocês pisarem em escorpiões. Esse poder, irmãos, está na minha vida, esse poder está na sua vida. E o diabo, irmãos, o mal, ele não pode prevalecer contra a nossa vida, contra a sua casa, contra a sua família. Irmãos, se uma vez que o inimigo, irmãos, levanta contra a sua vida, você pode ter certeza que lá no céu nós temos um intercessor, e nós temos lá um advogado que é justo, que é fiel na sua promessa e na sua palavra, e que nunca vai permitir que nós sejamos aí agora derrotados por Satanás, porque a vitória já é nossa. O Senhor disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. E a igreja de Deus, irmãos, não é alvenaria, não é tijolo, não é telhado. Sou eu, só é você. Somos nós que é a igreja de Deus, que Ele nos separou, dizendo que nós somos morada de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos compreender, que nas lutas e aflições que nós passamos, nas dificuldades que nós enfrentamos, hoje, irmãos, nós estamos aí impedidos de abrir a igreja, impedidos muitas vezes de ir e vir, impedidos até mesmo de comprar, impedidos muitas vezes, irmão, de sair da porta para fora. Nós hoje estamos cercados. Deus agora permite que esta nuvem negra, Deus permite, irmãos, que esse inimigo, que esse adversário levantasse contra o povo, levantasse contra a nação toda. Grandes, pequenos, ricos, pobres, todos estão enfrentando, estão agora passando pelo mesmo processo, pelo mesmo desafio, pelo mesmo caminho. Todos estão no mesmo lugar. Então, que nós, irmãos, como igreja de Deus, como povo de Deus, que nós precisamos manter a nossa fé na promessa de Deus, que Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós passamos por dificuldades, mas nós não estamos só. Nós não estamos abandonados, nós não estamos aí agora encarcerados, não. O Senhor já nos deu a liberdade, o Senhor já nos abençoou, o Senhor já nos deu a vitória. E é o que nós, irmãos, estamos aqui hoje vivenciando. Deus nos deu a vitória. Que você não desista, não desanime, que você não se prostre, que você agora não baixe a guarda, que você agora não murmure, não reclame, não agora blasfeme contra Deus, mas que a chama da sua fé permaneça acesa. Jó, irmãos, era um homem que passou por isso, e ele agora começa, irmãos, a ser agora confrontado. A palavra do Senhor diz, no versículo 14, diz: olha,
Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Nesta hora, irmãos, em que eu disse para você, nós vivemos um dia mau, mas nós nunca, irmãos, imaginamos o que foi esse dia de Jó. Nós nunca, irmãos, imaginamos o que estava passando no coração, na mente de Jó. Se hoje você teve um dia difícil, se hoje você teve um dia hoje que você pensou o que vai ser o meu amanhã, imagina o que foi a vida desse homem. Imagine, irmãos, se coloque no lugar deste homem, se coloque, irmãos, na condição desse homem, se coloque na posição desse homem. O que foi o dia mau, irmãos, o seu em relação à vida de Jó. O seu dia hoje não foi do jeito que você quis, não aconteceu o que você esperava, não chegou aquilo que você tem buscado, mas imagina o dia mau que teve Jó, o dia mau, irmãos, que esse homem viveu. A palavra do Senhor diz que agora os inimigos vieram sobre os seus bois. Esse homem, irmãos, não era pobre, esse homem era rico, ele era o mais poderoso, o maior do Oriente todo, não tinha homem semelhante a Jó, semelhante à sua riqueza. Ele era o mais rico, ele era o mais, agora que dominava aquela região, tudo estava nas suas mãos ali, agora ele dominava o comércio, talvez, ele dominava tudo, irmãos. Imagina agora, esse homem começar a sofrer agora um ataque de Satanás, sem justificativa, sem aviso prévio, sem estar esperando, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer, sem saber para onde ir. Jó estava dessa maneira. Mas nós vamos aprender com Jó, irmãos, que tudo aquilo que Deus permite em nossa vida, irmãos, não é para nos destruir, não é para nos envergonhar, não é para nos matar, não é para nos envergonhar. Deus sempre tem um propósito, irmãos, em tudo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, mas só para aqueles que amam a Deus é que todas as coisas cooperam. Então Jó teve a primeira má notícia do dia. Daqui a pouco, irmãos, antes que aquele terminava, falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Os bois já morreram todos, acabaram todos. As ovelhas agora também já não tinha mais. Fogo caiu do céu. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a nova. Agora, irmãos, aquele homem poderoso, aquele homem rico, aquele homem agora que era multimilionário, irmãos, estava falido. Não tinha mais um centavo, não tinha mais um animal, não tinha mais nenhuma renda, não tinha mais nada de vender, estava arruinado, estava quebrado, estava falido, estava agora com as portas fechadas. Não é diferente hoje. Quantas pessoas faliram, quantas pessoas perderam tudo, quantas portas se fecharam, quantas demissões aconteceram, quantas pessoas perderam seu salário, quantas pessoas perderam seus bens, quantas pessoas perderam a vida, porque nós, irmãos, sabemos que muitas vezes as pessoas não suportam, não conseguem entender e compreender, e muitas vezes a única saída que as pessoas encontram é tirar a vida, é dar um tiro no ouvido, é beber um veneno, é se enforcar. Quantas pessoas, irmãos, nós vemos agora que estão precisando de medicamentos para dormir, de consultas em psicólogos, psiquiatras. Quantas pessoas estão sofrendo depressões, opressões, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas têm perdido tudo, perdido a fé, perdido a esperança, perdido a alegria de viver, perdido motivação para viver, dizendo: acabou tudo, não tem mais jeito, nunca mais eu ficarei de pé. Jó, irmãos, naquela hora tinha vivido o pior dia da sua vida. Ele perdeu todos os seus bens, não restou nada. Ele olhava para os seus pastos, onde os camelos, as ovelhas ficavam, seus bois,
estava vazio, não tinha nada. A visão, irmão, que Jó teve naquela hora foi um deserto, foi perda, foi agora nada mais podia agora estar acontecendo de pior naquele homem. Mas ainda assim, irmãos, o diabo ainda não tinha perdido, não tinha parado, ainda continuava, ainda ia fazer muito mais, ainda tinha dar agora o cheque final na vida de Jó, dizendo: olha, também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não bastasse Jó perder tudo, não bastasse Jó estar falido, não bastasse Jó agora está quebrado, não bastava. Agora seus filhos também morreram todos. Perderam seus filhos num dia só. Enterrou 7 filhos num dia só. Morreram todos num dia só. A palavra, irmãos, naquele dia vai dizer que o dia de Jó, irmãos, eu acho que outro nunca houve e nunca jamais haverá um dia como viveu Jó. Um dia, irmãos, como esse homem de Deus, esse servo de Deus, em que estava ali agora, irmãos, passando o pior momento da sua história, da sua vida. E ele talvez se questionava, talvez se perguntava: mas o porquê está acontecendo? Por que está acontecendo tal coisa na minha vida? Por que Deus permitiu tal fato, tal acontecimento na minha vida? Nós questionamos muitas vezes a Deus. Nós perguntamos também. Quantas vezes nós já perguntamos a Deus? Quantas vezes nós já questionamos a Deus? Porque Ele permite, irmãos, que muitas vezes nós passamos por lutas. Se nós servimos a Deus, se nós vamos na igreja, se nós somos dizimistas, se nós ali zelamos na casa de Deus, se nós trabalhamos, se nós fazemos campanha, se nós estamos fiéis a Deus, por quê? Tantas coisas, tantas adversidades nos sucedem talvez. Nós perguntamos a Deus, nós questionamos a Deus. Mas uma coisa, irmãos, é o que nós precisamos entender, de que Deus, irmãos, Ele está no controle da nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Essa crise que o mundo passa não pegou o nosso Deus despreparado, não pegou o nosso Deus. Agora talvez o nosso Deus lá no céu está andando de um lado para o outro, coçando a cabeça. Como é que Ele vai fazer numa situação dessa? A situação não pegou a Deus agora desapercebido. Deus, Ele sabe de tudo, Deus conhece tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas. Naquela hora, irmãos, em que Jó estava vivendo o pior dia da sua vida, a palavra do Senhor, irmãos, vai dizer que o diabo vai mais uma vez agora a Deus, vai mais uma vez agora colocar a fé e a fidelidade de Jó agora em dúvida. E o Senhor agora questiona Jó: você viu lá? Ele continua sendo fiel, ele continua adorando a Deus, ele continua agora servindo a Deus. Ele perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu agora tudo que ele tinha, suas riquezas, os seus bens materiais, perdeu tudo, acabou tudo. Mas ele continua fiel, ele continua andando agora na minha presença. Então o diabo diz: então agora eu vou tocar na saúde dele. E Deus agora permite, Deus, irmãos, agora impõe um limite a Jó: você vai ferir agora, você vai agora colocar agora feridas no corpo de Jó, mas você não vai tocar na alma dele, você não vai agora tocar na alma dele, porque a alma de crente tem dono, porque na alma de crente o diabo não toca, porque na alma do crente o diabo não tem acesso, porque Deus naquela hora limitou Satanás dizendo: você só vai até aqui, daqui você não ultrapassa, daqui você não agora ultrapassa o limite. Deus impôs um limite agora em Satanás: você vai tocar somente agora na pele e na carne de Jó. Porque o que nós entendemos e compreendemos, irmãos, é que o diabo não faz nada sem a permissão de Deus. O diabo, irmãos, não vai até além daquilo que Deus permite. O diabo, irmãos, nós costumamos dizer que ele é como um cão, um cachorro, que você coloca uma coleira nele, ele só vai até onde a coleira alcança. O diabo, irmãos, ele está no domínio de Deus, ele está agora sob o domínio de Deus. Então naquela hora o Senhor disse para Jó: toca nele, toca lá nele, vai lá nele
agora, irmãos, então a palavra do Senhor vai dizer que o diabo agora começa a colocar chagas, doenças, feridas no corpo de Jó. Irmãos, a palavra do Senhor que diz: do alto da cabeça até a planta dos pés não tinha um pequeno espaço, um pequeno lugar, de onde não tinha uma ferida, de onde não tinha uma lepra, de onde não tinha, irmãos, uma doença. O homem estava coberto de alto a baixo agora de uma terrível enfermidade, de uma terrível doença, de uma terrível agora praga que veio sobre a vida dele. Irmãos, e a palavra do Senhor, irmãos, diz que naquela hora, irmãos, ele disse, e a sua mulher disse para ele agora: como você mantém a sua fé, como é que você mantém agora ainda a sua fidelidade a Deus? Você perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, e você ainda mantém a sua fé, você ainda mantém a sua fidelidade, você ainda mantém a sua agora fidelidade a Deus. O Jó naquela hora disse: olha, eu nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Um homem que era, irmãos, dos mais ricos e milionários, quando ele olha para as suas mãos, não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, não tem cheque, não tem nada nas suas mãos, não tem dinheiro, sobra apenas, irmão, de toda uma fortuna daquele homem, um pequeno caco, para que ele coçasse as suas feridas. Não restou nada, irmãos, naquele homem, apenas um pedaço agora de caco, para que ele coçasse as suas feridas. E ele agora, irmãos, muito mais do que isso, depois de ver perdido tudo, ainda sua esposa pergunta: mas você ainda mantém a sua fidelidade? De quem, irmãos, deveria estar do seu lado? De quem, irmãos, deveria estar agora sendo um apoio, sendo uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, dizendo: olha, nós estamos passando por essa crise, mas nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos passar por isso. Não, mas aquela mulher disse: você agora ainda mantém a sua fé, você ainda mantém a sua esperança. Naquela hora, irmãos, as palavras daquela mulher poderiam muito bem ter influenciado a Jó. Aquelas palavras da sua esposa poderiam muito bem ter mudado o coração de Jó. Ele disse: é verdade, você está certa, você está coberta de razão, porque eu procurei servir a Deus, andei com Deus, fui fiel a Deus até hoje, e Ele fez esse mal na minha vida, permitiu esse mal na minha vida. Então a partir de hoje eu não sirvo mais a Deus, eu não ando mais com Deus, eu não oro mais a Deus, eu não leio mais a palavra de Deus. Porque naquela hora, irmãos, o coração de um homem, um coração verdadeiro de um servo, de um crente, de uma pessoa, irmãos, que serve a Deus, é porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, irmãos, não é contaminado, não é influenciado, não é agora, irmãos, cheio a ira, o ódio, o rancor, não é, irmãos, agora habitado no coração do crente. Jó naquela hora poderia ter blasfemado, poderia ter murmurado, mas ele disse: bendito seja o Senhor. Ele glorificou a Deus na luta, glorificou a Deus na perda, glorificou a Deus na enfermidade, glorificou a Deus na pobreza, glorificou a Deus quando todos estavam agora longe dele. Porque quando, irmãos, o Jó era rico, Jó era agora próximo, com certeza a sua casa era cheia de amigos, a sua casa era cheia de familiares, a sua casa era cheia de pessoas que estavam ali todos os dias na sua casa. Mas a situação daquele homem mudou. Daqui a pouco ele não tem mais nada, acabou-se os amigos, acabou-se a riqueza, acabou-se a honra. Ninguém mais queria estar perto de Jó, ninguém mais queria estar com ele, ninguém queria mais ser amigo de Jó. Irmãos, muitas vezes é o que acontece hoje. Pessoas se aproximam, pessoas se assentam à sua mesa, pessoas são seus amigos, enquanto você pode, enquanto você tem o que oferecer, enquanto você tem o que fazer, enquanto você está aí agora, como diz, por cima. Mas quando muitas vezes, irmãos, a roda gigante ela gira e você está agora no lugar mais baixo da roda gigante, você olha e você se pergunta: onde estão os meus amigos? Onde estão os meus parentes? Onde é que estão agora o meu pastor? Onde é que está agora o meu líder? Onde é que estão os meus irmãos? Não tem ninguém.
Você está só, você está sozinho, você agora está abandonado. Este, irmãos, é um processo em que nós precisamos lidar com ele. Nós precisamos compreender que situações em nossas vidas é permissiva de Deus, é permissão de Deus. Deus permite muitas coisas, irmãos, para conhecer aquilo que está em nosso coração. A palavra do Senhor, irmãos, vai dizer que por 40 anos o Senhor permitiu aquele povo no deserto. Foi para provar, foi para conhecer o que estava no coração, foi para saber o que estava, irmãos, dentro do coração. Qual é o interesse que nós estamos buscando a Deus? Onde é que está o nosso coração? Onde nós temos colocado o nosso coração? Qual é, irmãos, o tipo, agora a nossa fé? Qual é a fé que nós demonstramos? Qual é o amor que nós demonstramos num Deus que pode nos dar riquezas, nos dar honra, nos fazer grandes? Não que Deus não faça isso, não estou falando contra a prosperidade, não estou falando contra a riqueza, porque Deus prospera, porque Deus enriquece, porque Deus honra mesmo. Mas o que nós precisamos, irmãos, compreender, que Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus, irmãos, Ele conhece os nossos pensamentos. Deus, Ele sabe das nossas intenções. E o que o Senhor, irmãos, nesta provação de Jó, Ele vai, irmãos, nos trazer uma reflexão sobre a nossa vida em tempos de crise. Como nós temos servido a Deus? Em tempos de perdas, como nós temos buscado a Deus? Em tempos de choro, como nós temos nos aproximado de Deus? No tempo da angústia, no tempo da aflição, da perseguição e do abandono, como nós, irmãos, temos nos comportado diante de Deus? Jó permaneceu a sua fidelidade, e a palavra do Senhor diz que naquela hora, irmãos, a esposa de Jó, aquela estava agora do seu lado, dizendo, estendendo as mãos para segurar. Pelo contrário, virou as costas. Agora nem a esposa de Jó agora estava querendo que ele ainda permanecesse fiel, estivesse agora na presença de Deus. Mas eu quero, irmãos, nesta palavra trazer para você que tudo aquilo, irmãos, que Deus permite na sua vida, Ele tem um propósito. E o Senhor quer nos mostrar, o Senhor quer nos falar, Ele quer nos direcionar, e Ele quer também nos redirecionar para que nós venhamos a compreender, irmãos, que muitas vezes nós precisamos estar atentos e buscar a vontade de Deus. Nós muitas vezes gostamos, irmãos, de profetizar, nós gostamos de declarar, nós gostamos de tomar posse. Não é errado nós fazermos isso, mas nós precisamos, irmãos, compreender que nem sempre o que nós queremos é o que Deus quer, mas é aquilo que nós precisamos. Deus sempre vai dar, irmãos, não é o que nós queremos ou buscamos, mas é o que nós precisamos. E nós precisamos compreender a vontade de Deus, porque o Senhor disse, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Jó, irmãos, naquela hora, então, ele nunca murmurou contra Deus, nunca blasfemou contra Deus, mas naquela hora, irmãos, ele teve das pessoas, irmãos, que estavam agora se aproximando dele, os seus amigos agora vieram trazer, os seus amigos vieram confrontar, os seus amigos vieram questionar. Nós, irmãos, costumamos sempre julgar as pessoas pelo que elas vivem, pelo que elas estão passando. Quantas vezes, irmãos, nós já ouvimos as pessoas dizerem que muitas vezes as coisas não dão certo na vida de um irmão, porque ele está em pecado, porque ele está agora longe do Senhor, porque ele está agora praticando coisa errada. Nós gostamos e nós muitas vezes fazemos isso, nós julgamos. Nós agora medimos as pessoas dizendo, olha, ela agora não prospera por causa disso. Nós queremos colocar agora motivos, causas sobre a vida das pessoas. E era, irmãos, o que os amigos de Jó fizeram, aqueles que diziam amigos. Eles agora vieram colocar sobre Jó, colocar em cima de Jó, colocar nos seus ombros agora o porquê ele estava passando por aquela luta, aquela aflição, porque ele estava sendo afligido por causa de Satanás. Os amigos agora se aproximam e começam a cada um dar um palpite, cada um agora colocar um motivo, cada um agora dar uma opinião, cada um agora falar de um jeito. Uma certa vez nós estávamos passando por um momento difícil da nossa vida. Então o irmão da igreja que nós estávamos lá, que nos conhecia, que sabia quem éramos nós,
Ele disse para nós, para mim, para minha esposa, dizendo: olha, eu não vou ficar perto de vocês, porque se eu ficar perto de vocês, eu vou também entrar na prova. Ele disse isso, irmãos, o irmão dentro da igreja, o irmão que nos conhecia, que sabíamos quem éramos nós. Mas ele disse: eu não vou ficar com vocês, porque senão eu vou entrar na prova também. E isso, irmãos, foi uma coisa triste, porque nós ouvimos. Não era o que nós queríamos ouvir no momento, não era o que nós precisávamos ouvir no momento. Talvez você já ouviu também alguém apontar o dedo para você. Talvez você já soube de alguém que falou sobre você, dizendo: talvez a sua luta, o que você passa é porque você está em pecado, que ninguém quer ficar perto. Porque quando Deus permite, irmãos, uma luta, Deus permite uma adversidade bater a nossa porta e chegar à nossa vida, nós ficamos como leprosos. Ninguém quer ficar perto do leproso, ninguém quer chegar perto do leproso, ninguém quer andar com o leproso, ninguém quer sentar na mesa do leproso. As pessoas logo se afastam, as pessoas logo estão distantes. Os amigos de Jó, aqueles que diziam amigos, chegaram até ele dizendo: olha, você pecou, você está em pecado, você agora talvez é injusto com os seus funcionários, olha, você fez isso, fez aquilo. Irmãos, naquela hora, os amigos de Jó começaram a lançar sobre ele, irmãos, palavras e palavras, irmãos, que machucavam mais do que as feridas, que doíam mais do que as feridas, palavras, irmãos, que estavam agora trazendo agonia e tristeza à sua alma. Ele já estava só, ele já estava abandonado, já estava sofrendo, mas os amigos estavam ali agora, simplesmente apontando o dedo, simplesmente agora colocando nele agora, irmãos, a culpa de estar passando por uma grande luta, uma grande adversidade, por uma grande prova. Mas ninguém sabe, irmãos, ninguém sabe da sua vida além de Deus, ninguém sabe o que você tem passado além de Deus. Ninguém sabe o que você tem enfrentado além de Deus. Ninguém sabe, irmãos, da sua vida, o seu deitar e o seu levantar além de Deus. Quem te justifica é Deus. Quem, irmãos, está na defesa da sua vida é Deus. As pessoas podem te apontar, as pessoas podem te julgar, as pessoas podem te caluniar, as pessoas podem tentar até mesmo te matar, mas o Senhor lá no céu, Ele é que dá ordem ao seu respeito, Ele é que conhece a sua vida. Deus, irmãos, sabia quem era Jó, e Deus colocou a prova, irmãos, sem o Senhor avisar Jó, mas o Senhor disse: pode ir lá, tentar a Ele, que Ele não vai me negar. O Senhor naquela hora, irmão, fez um desafio com Satanás, dizendo: vai lá, Jó vai permanecer fiel. E a palavra, irmãos, vai dizer que Jó, irmãos, manteve a sua fidelidade, manteve, irmãos, a sua sinceridade, manteve a sua comunhão com Deus. Porque o homem, Pai, nós sabemos que aquilo que o Senhor muitas vezes, irmãos, olha o nosso profundo. Nós não servimos a Deus, aquele hino que diz: não é por quem o Senhor, pelo aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Nós precisamos verdadeiramente, irmãos, estar com a nossa vida firmada em Deus, ser, irmãos, servo com Deus. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer: eu sei abundância, e eu sei ter escassez, eu sei o que é ter abundância, eu sei tudo isso. Mas ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Jó, apóstolo Paulo, irmãos, ele servia a Deus com dinheiro, sem dinheiro, por cima, por baixo, tendo, não tendo. Ele, irmãos, adorava a Deus, ele servia a Deus, ele glorificava o nome do Senhor. E naquela hora, irmãos, em que Jó, ele vai dizer no final da sua história, no capítulo 42, ele agora começa, irmãos, a trazer uma reflexão depois de tudo aquilo que ele ouviu dos seus amigos, ele ouviu dos seus lamentos. Quantas vezes ele lamentou? Mais de 70 vezes, irmãos. Nós vamos ver Jó perguntando a Deus: por quê? Porque eu nasci, porque a madre me deu a vida, porque disso, porque daquilo. Jó, irmãos, questiona a Deus, pergunta a Deus, fala: porque eu não morri no meu nascimento. Irmãos, naquela hora, irmãos, Deus já começa a trazer ali agora sobre a
a vida de Jó, respostas, irmãos, que ele jamais ele poderia ouvir, jamais ele poderia compreender, se não fosse, irmãos, alguém que estava agora acima de todas as coisas lá no céu, conhecedor de todas as coisas, aquele que estava no controle. O Senhor disse: onde é que você estava quando eu firmei? Agora até quando eu criei as estrelas, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Então Deus agora começa a questionar a Jó, agora a responder a Jó: onde é que você estava? Quem é você? Jó, irmãos, naquela hora então ele pôde compreender, irmãos. Jó então naquela hora, irmãos, ele pode agora entender, irmãos, que Deus, ele estava trazendo sobre a vida dele a resposta de todas as suas dúvidas, resposta de todos os seus questionamentos, respostas para todos os seus momentos, muitas vezes de angústia. O Senhor estava trazendo uma resposta, e essa resposta, irmãos, o Senhor, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, que Ele está trabalhando em seu favor, que o Senhor não te abandonou, que o Senhor não te esqueceu, que esse processo, que esse deserto em que você está passando, Ele vai passar. Que não importa, irmão, quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você tropeçou, não importa quantas vezes você murmurou, quantas vezes você, muitas vezes, até mesmo duvidou da promessa de Deus, não importa. Importa, irmãos, é saber que o nosso Deus é o Deus de amor. O nosso Deus nos ama incondicionalmente. O nosso Deus está te preparando e está nos preparando para lá do lado de lá, para quando nós chegarmos de lá, nós vamos contemplar a glória dele, nós vamos ver que valeu a pena nós sermos provados, porque a palavra do Senhor, ela nos compara ao ouro que é provado no fogo. O ouro só fica puro, só fica limpo de todas as impurezas quando é purificado no fogo. E isso, irmãos, é o que o Senhor, irmãos, faz hoje com a nossa vida, com toda a humanidade, aqueles que crê, os que não crê. Deus está, irmãos, sacudindo, Deus está revelando, Deus está manifestando, Deus está trazendo um recado, irmãos, e a igreja do Senhor principalmente precisa ouvir esse recado, entender esse recado, que não é, irmãos, nós ficarmos aí acomodados, conformados, ficarmos de boca calada, boca fechada e braços cruzados, não. O Senhor, irmãos, nos chama para levantar um clamor, para levantar, irmãos, como soldados, para nos revestir de força, de poder, para que nós possamos ser aí, irmãos, aqueles mensageiros da última hora, como João Batista saiu gritando pelos desertos, como João Batista começava a dizer: arrependei-vos. A mensagem de João Batista era a mesma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A igreja precisa, irmãos, declarar o reino de Deus, precisa viver o reino de Deus, precisa colocar o reino de Deus nas vidas, nas famílias, nas cidades, onde, em qualquer lugar, nós precisamos estar plantando o reino de Deus. E se nós, irmãos, começarmos a viver olhando somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis. O coração de Jó não se importou, o coração de Jó, de maneira nenhuma, irmãos, ele agora ficou angustiado, preocupado, não. Mas o coração de Jó, o Senhor conhecia. E que o Senhor nesta hora esquadrinha a sua vida, o Senhor nesta hora conhece o seu coração. Talvez você já sofreu perdas na sua vida, perdas financeiras, perdas da saúde, perdas familiares, perdas sentimentais. Eu não sei qual foi a perda que você passou, que você enfrentou ou que você está vivendo. Eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, que da mesma forma como Deus estava naquela hora sendo o defensor de Jó, sendo o advogado de Jó, sendo aquele que intercedia por Jó, é o mesmo Deus que intercede por mim e por você. É o mesmo Deus que está preparando coisas melhores e maiores para você. É aquilo que Deus vai fazer para que te surpreenda, porque a palavra do Senhor diz: porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 42, no versículo 10, dizendo: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, a partir da hora, irmãos, em que Jó começa agora a entender, começa agora a clamar, começa agora a buscar. Jó agora começa, irmãos,
a clamar a Deus novamente, a compreender, irmãos, que Deus estava naquela hora esperando uma atitude, esperando uma ação, esperando algo em que Ele agora, irmãos, tomasse uma posição, oração. Quando, irmãos, nós passarmos por lutas, aflições, o nosso recado que eu dou a você, que eu deixo a você: faça oração, parte para a oração, pratique a oração, comece a orar, comece a buscar, comece agora a gritar, comece agora a gemer, comece a chorar, porque, irmãos, Deus, Ele não está distante. O Senhor vai dizer: quando quiser orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e lá o Senhor que vem em secreto te recompensará. A oração, irmãos, ela move a mão de Deus, a oração ela traz o favor de Deus, a oração traz o milagre, a oração abre portas, a oração traz vitória, a oração agora desbarata inimigos. Esse é, irmãos, a força que nós temos, a oração. E o Senhor vai dizer agora, no verso agora no capítulo 42 ainda vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele cujo, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me aborreço e me arrependo no pó e na cinza. Nas lutas e nas adversidades em que Jó, irmãos, a palavra do Senhor não diz de que forma que Jó conhecia a Deus. A palavra não deixa claro de que maneira Jó servia a Deus. Não fala. Não fala de igreja, não fala de Bíblia, não fala nada disso, não fala de rádio, não fala de televisão, não fala de internet. A palavra do Senhor não fala como Jó servia a Deus. Mas o Senhor, irmãos, naquela hora Jó, ele teve uma experiência extraordinária na sua vida. Ele disse: olha, eu conhecia você de ouvir falar. Talvez chegava alguém e falava uma coisa de Deus, talvez outro chegava e falava outra coisa de Deus para Jó. E nisso, irmãos, ele passou a servir a Deus, temer a Deus, conhecer a Deus e obedecer a Deus. Mas Jó traz uma resposta: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas como, irmãos, Jó pôde agora chegar a essa conclusão? Como Jó chegou agora, irmãos, a esse agora final da sua vida, dizendo: os meus olhos te veem agora. Quando Jó, irmãos, pôde contemplar que Deus agora se levantou em seu favor, em que Deus agora mudou o decreto de Satanás contra a sua vida. Quando Jó viu que, irmãos, que a sua história foi mudada, ele foi tirado do cativeiro, a sua vida foi transformada, então agora tudo agora foi restituído na sua vida. E nós, irmãos, podemos perguntar: mas se Deus agora restituiu todos os bens materiais de Jó, então ele poderia ter dado em dobro também os filhos. Jó poderia ter perguntado: Deus, mas o Senhor me deu tudo em dobro, porque o Senhor não vai me dar os meus filhos em dobro? Mas o Senhor, irmãos, uma resposta que nós podemos compreender, irmãos, que Jó não tinha perdido os seus filhos, porque os filhos de crente, eles têm dono. Filhos de Deus têm morada, filhos de Deus têm um lugar guardado, filhos de Deus, irmãos, são salvos. Então Deus, irmãos, naquela hora, Deus restituiu o que havia perdido, mas os filhos de Jó não estavam perdidos. Os filhos de Jó não foram perdidos, porque Deus tinha guardado, Deus tinha recolhido, Deus tinha abençoado. Nesta história, irmãos, então nós podemos compreender que toda a dúvida que pairava sobre a vida de Jó, todos os questionamentos em que ele fazia a respeito de Deus, estava sendo respondido no final da sua história, onde Deus agora muda o cativeiro de Jó, onde Deus agora restitui tudo que Jó havia perdido em dobro. E naquela hora, irmãos, o diabo mais uma vez foi envergonhado. O diabo mais uma vez, irmãos, foi agora envergonhado, porque no crente fiel ele não pode tocar, porque no crente fiel ele não pode matar, porque no crente fiel ele não pode roubar, porque nós temos um Deus lá no céu que está cuidando, que está zelando, que está em nosso favor lá. Naquela hora, irmão, Jó, ele disse: os meus olhos te veem. Que nas lutas, nas adversidades,
nas provações que você tem passado. Talvez você agora está passando por uma enfermidade, talvez algum familiar, algum amigo que está, talvez internado numa UTI de hospital, passando agora na sombra da morte. Talvez você agora recebeu uma má notícia de que algum familiar, algum amigo, algum parente está atravessando o vale da morte, o vale sombrio da morte. Talvez a escuridão da morte, talvez tenha passado na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, no seu salário. Talvez agora o demônio, o espírito maligno tem passado agora sobre a sua vida e você agora pensa que está tudo acabado. Eu digo para você nesta noite, não se desespere, espere em Deus, confie em Deus. Jó não blasfemou, Jó não murmurou, Jó não questionou, ele apenas adorou, ele apenas glorificou a Deus, ele apenas naquela hora deu um testemunho a todos os seus amigos, a sua esposa, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu vou voltar para lá. Em nenhuma dessas coisas Jó blasfemou contra Deus, porque o coração de Jó era um coração regenerado, um coração transformado, era um coração que era inspirado por Deus. E é o que nós precisamos em nossos dias hoje, um coração verdadeiramente de adorador, de servo, um coração que não está firmado em coisas materiais, em coisas, em bem, riquezas. Não, o nosso maior riqueza, o nosso maior tesouro é Deus. É Pai, é comunhão, é alegria, é gozo, é paz, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, e é o que nós precisamos ter: paz. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem de Deus, porque nada vai nos afastar do amor de Deus. Não é Covid, não é pandemia, não é lockdown, não é portas fechadas, não é privações, nada vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós estamos firmados no Senhor, nós estamos agarrados no Senhor, nós estamos andando com Deus, nós estamos sendo guiados pela palavra, nós estamos sendo agora alicerçados na palavra. Esse, irmãos, é o nosso Deus que nunca falhou e nunca nos abandonou. Esse é o nosso Deus, um Deus fiel. Não é Deus de prata, não é Deus de ouro, mas é um Deus invisível, mas é real. É um Deus que ouve, é um Deus que nos assiste, é um Deus que está com a mão estendida, é um Deus que está do seu lado agora, onde você tem chorado, onde você tem buscado, onde você tem gemido, onde você tem estado. O Senhor está do seu lado nesta hora para te trazer uma palavra de vitória. Não desfaleça a sua fé, não desfaleça, não desanime, continue crendo, continue esperando, porque a promessa de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus, ela é poderosa. Nesta noite, a palavra que eu tenho para você nesta noite, que como Jó disse naquele dia: agora os meus olhos te veem, que você abre os seus olhos. Deus quer manifestar a glória dentro da sua vida, Deus quer manifestar o poder dentro da sua vida, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer transformar, Deus quer trazer uma nova história, Deus quer te arrancar desse cativeiro, Deus quer libertar o seu esposo, esposa, filhos, Deus quer abrir portas financeiras, Deus quer trazer esperança, Deus quer trazer paz, Deus quer trazer harmonia na família, Deus quer trazer sobre a sua vida nesta noite, sobre a sua casa, nesta noite, uma palavra que você pode continuar crendo nela, que o seu barco não vai afundar, que lá na tempestade que você vive, o Senhor vai dar uma ordem dizendo: quieta-te, vento, acalma-te, ó mar, porque o nosso Deus está no controle da sua vida. Deus está trabalhando em seu favor nesta noite. Eu quero declarar que a vitória é sua, em nome de Jesus. Quero nesta hora te abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa guardar a sua vida. Nós estaremos aí nas transmissões sempre às terças, quintas e domingos, até enquanto durar esse tempo, período de portas fechadas, mas que você seja abençoado, seja alcançado. O Ministério Palavra de Vida Eterna tem orado por você, o Ministério Palavra de Vida Eterna tem intercedido por você, o Ministério Palavra de Vida Eterna ama você, espera por você, para que você venha nos visitar, venha estar conosco, venha estar em nome de Jesus, fazer parte dessa família abençoada. Eu me despeço na paz do Senhor, fique
Fiquem todos na paz e Deus abençoe. Eu quero orar por você nesta noite aqui também, o irmão Cláudio, a irmã Kelly, a pastora Rosângela. Nós vamos juntos orar, fazer uma oração nesta noite, em nome de Jesus, porque Deus é fiel, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te louvar e te glorificar, meu Deus, por essa oportunidade, por essa transmissão, meu Deus, pela vida do irmão Cláudio, da irmã Kelly, meu Pai, que preparou, meu Deus, o ambiente, meu Deus, aqui, meu Pai, que nos proporcionou, aí deu, Pai amado, condições para nós estarmos, meu Deus, aqui, Pai, que o teu Espírito Santo, meu Deus, que sonda cada coração, cada vida, que a tua mão alcance, meu Deus, a cada um agora, meu Deus, trazendo, meu Deus, paz, trazendo esperança, trazendo, meu Deus, alegria, trazendo, meu Pai, o consolo, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que cura, meu Deus. Se tiver, meu Deus, alguém, meu Deus amado, enfermos, alguém, meu Deus, agora acamado, alguém, meu Deus, em UTI, Deus, em nome de Jesus, visita lá, faz um milagre lá, Deus, que o Senhor abre as portas, Deus, que o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia na mesa, meu Pai, dos teus filhos, que o Senhor, meu Pai, não deixa faltar, meu Pai, o pão no celeiro, não deixa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, meu Deus, o Senhor contempla, meu Deus, cada vida, em nome de Jesus, e abençoe e alcance a cada um, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus, graças a Deus.